e que Deus respalde é alicerces para o futuro. Quer dizer, todos temos um futuro, não é? O meu futuro é mais curto que muitos estão aqui, senão a maioria, não é? Pela lei da vida, não é? Não sei quanto tempo me quedará ou ficarei aqui, que Deus permita neste tempo, pois, mas continuo a pensar que é um futuro melhor, que é um futuro que está por vir. Mas esse futuro tem que estar fundamentado em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém? Por isso que é importante nós estarmos presentes desde que somos jovens, àqueles que já são menos jovens e àqueles como eu que já nem são muito menos que jovens, estarmos presentes sempre que há que ter uma casa em manutenção e em construção, que somos um edifício. Eu pensava assim, o que é que eu vou trazer de novo à igreja? Bom, primeiro o Senhor depois me falou que eu não tenho que trazer de nada de novo. O que tenho que trazer algo de novo é o Espírito de Deus à igreja e a sua palavra. Amém? Isso foi o que Deus me falou. Porque, digo, então, uma pessoa ouve compartilhar sobre arrependimento, ouve compartilhar sobre conhecer a verdade, ouve teologia, é sábado, é domingos, é dias atrás de dias. Uma pessoa depois pensa, mas o que é que se vai poder? E eu pedi ao Senhor que me revelasse algo para trazer de novo à igreja, que seguramente que já foi compartido por outras pessoas, ou que eu possivelmente já também compartilhei um dia, mas algo que realmente hoje pudesse fazer com que saíssemos daqui edificados e que fosse palavra rema para a nossa vida. Amém? Senhor, nesta manhã quero colocar a tua palavra, quero, Senhor, pedir-te o teu favor, Senhor, para aquilo que eu vou falar, Deus, que seja respaldado por ti, que seja apenas eu boca de ti, Deus. Fala através do teu Espírito, Senhor, fala à igreja, Deus, edifica, Deus, e, Senhor, queremos nesta manhã ser edificados a ti, Senhor, queremos estar, Senhor, alicerçados em ti, Senhor, no verdadeiro fundamento, Senhor, e único fundamento, Deus, Senhor, que és tu, Jesus, Senhor, e que podemos estar, Senhor, cada dia, Senhor, preparando o futuro, Senhor, mas sobre o verdadeiro fundamento, Senhor, que é tua palavra e és tu, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa também aqueles que estão escutando e vendo nas suas casas ou em qualquer parte, Deus, que tu possas abençoar grandemente as suas vidas, e obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder ser boca tua para falar nesta manhã. No nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor em Timóteo, mano, já disse bem, já não é Timóteo, não é, irmão Faria? 1 Timóteo, não, é só para desanuviar um pouco, não é? Eu já sabia que 1 Timóteo, diz a palavra do Senhor, onde é que anda aqui o Timóteo, que anda aqui para o pé do Tito. Como louvor ouvíamos, não era que era eu vivo para Ele, não, e nós, os que vivemos para Ele, temos que nos exigir que muitas vezes as coisas que realmente nunca podemos estar fora do caminho. No capítulo 6, do versículo 11 diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito profissão diante de muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de confissão, e que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo próprio há de ser revelada pelo único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz e na salvação, a quem nenhum dos homens viu nem ver, a ele seja honra e poder paterno, sempre eterno, não é semi-paterno, sempre eterno, para sempre eterno. Manda aos ricos deste mundo sejam ativos, nem ponham esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas usufruirmos, que façam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a partir. E no versículo 9, que é alcançar a vida eterna. Amém? Que queremos conhecer a palavra de Deus, onde é que diz não acumulem tesouro
na terra, mas céu. Mas aqui Deus está a falar para que acumulemos o bom fundamento, que guardemos o bom fundamento. E o bom fundamento das nossas vidas é Jesus Cristo. É dele que não podemos jamais esquecer. E muitas vezes esquecemos qual é o verdadeiro fundamento. O fundamento seguro ao futuro é Jesus Cristo. Para mim, que tenho poucos, para ti que Jesus Cristo é o verdadeiro fundamento para a vida. Em 1 Coríntios 3:10 diz a palavra do Senhor: o fundamento é Jesus Cristo. As fundações, a responsabilidade de como sobreedificamos sobre o verdadeiro fundamento, porque a responsabilidade é sempre nossa, individual de cada um. E para conseguir com que se mantenha o atrustor, o fundamento, e nós sobreedificamos. Uma casa tem alicerces, colunas, e são os alicerces que sustentam a casa, e isso que eu quero nesta lista humanista. O que nos interessa é o fundamento da nossa vida, tem que estar bem cuidados também e saber quais são os alicerces. Por exemplo, a ponte de Entre Rios, se bem que se lembram, em 2002, por aí, 2000 e algo, caiu, não é? E caiu porquê? Porque os alicerces estavam corroídos, não haviam sido cuidados. Então, quando os alicerces são corroídos, quando os alicerces são para aquela aldeia, faleceram 60 e tal pessoas, muitos se lembrarão dos que estão aqui, que importantes na casa em construção que somos nós. Estamos sempre em obras, também em reconstrução. Se é o caso, e se estamos em alguém de nós em reconstrução, então é melhor retirar todas as ruínas e começar a edificar de novo, pondo o verdadeiro fundamento. Os alicerces que eu creio que são importantes para a vida com Cristo, e Ele como centro da nossa vida, um dos alicerces é a prudência. Nunca ouviram falar, não? Ser homem prudente, mulher prudente. Sabes, as pessoas prudentes não são pessoas miedosas. Nem a prudência anula a fé. Ou nós muitas vezes dizemos, é tão demasiado prudente que nem a fé é exercitada. Não, a prudência faz parte da vida. E nós muitas vezes somos imprudentes. Eu, ao longo do caminhar neste ministério, nós temos que ter o alicerce da prudência, ser prudentes, porque a palavra de Deus o diz. Prudente não é. Temos que ser prudentes. Imagina que Deus cuida, que Deus guarda, que... não era, eu ia dar o exemplo de subir à ponte ali, ponte 25 de Abril, e atirar-se da ponte. Mas nem é preciso, basta subir aqui um andaime de 1 metro ou 2 e a mandar-se aí a ver como é que... É uma imprudência, não é? Portanto, não é que Deus vai fazer uma almofada. Pois... Descuida-te e verás. A prudência não anula a fé. Sermos prudentes não é sinónimo de ter medo. Ser-se prudente é ser cauteloso, ter precaução, ser precavido. Estar atento contra as ciladas. Sabes, e aqui atento contra as ciladas pensamos sempre, ou é o diabo que nos arma ciladas, ou é alguém que nos arma ciladas. Nós sempre estamos porque nos deixamos guiar pelo nosso próprio entendimento e para nossas concupiscências e para a nossa própria verdade, e a nossa própria verdade não vale, mas sim a verdade de Cristo. Amém? Amém. Em Efésios 6:11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar inimigos de nós próprios. Muitas vezes o verdadeiro inimigo está dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso coração, que é mais enganoso, e a nossa mente é mais diabólica, e é contra ela que nós temos que ter também, contra nós próprios, ter uma luta. Não uma luta de latigar-nos e fazer... Não, uma luta, que é uma luta interna. Eu creio que dizia o pastor Vítor, agora mesmo nas lutas internas temos. E nós temos de estar conscientes que temos uma luta interna. Quem busca quem busca a prudência, dificuldades da vida. Em Mateus 7:24 diz a palavra do Senhor, uma passagem bem conhecida, e como costumo eu dizer, muitas vezes as palavras de Deus são passagens tão conhecidas que deixam de ser palavra remer na nossa vida. Palavra que traz e necessária. Eu estou no ministério, faz este ano 30 anos, mas eu continuo a ter mais necessidade da palavra do que quando cheguei há 30 anos.
Amém? E assim deve ser o evitar de ruínas para a nossa vida, ter presente. Sabes, Deus não quer que a vida nos vá mal. A última vez que eu compartilhei aqui foi creio que com a última quarta-feira do ano. E a minha oração era para que a vida vos vá bem, se se recordam. Que te vá bem, era a oração e o desejo de Deus para a nossa vida, é que a vida nos vá bem. Mas que nós temos que ser partícipe de que essa vida nos vai bem. Temos que fazer a parte que nos corresponde. E essa parte que nos corresponde é uma parte que nos corresponde diariamente a cada um de nós. Amém? Amém. Está difícil. Pastor Faria, não, pelo menos apoia aí. Glória a Deus. Já não vai o carro para a oficina, Pastor Paulo. Glória a Deus. Portanto, Mateus 7,24 diz a palavra de Deus: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhantemente ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vê como estamos a construir a nossa casa. Vê realmente, analisemos a nossa vida sobre quais são os verdadeiros fundamentos. E se há alguma coisa não estamos a fazer bem, Deus não nos condena. Deus nos corrige quando há um arrependimento e uma voltar de agulha, sincero e honesto diante do Senhor. Quando há um verdadeiro arrependimento. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Muitas vezes vemos que estamos a cometer erros e continuamos a fazê-los. Como falava o pastor Ravi há 15 dias ou 3 semanas, não é? Mesmo às vezes o Espírito Santo de Deus nos chama e nos avisa e nós continuamos na mesma lenga-lenga, construindo sobre a areia e sendo insensatos, não sendo prudentes. Deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Sabes, ao ser prudentes podemos fazer uma coisa, ou contribuir por uma coisa: evitar a queda, evitar a caída. E é isso que devemos ter cada dia na nossa vida. Não uma vida de ai, se vou cair. Sabes, os AA ou os NA, é igual, não é? A mim eu frequentei aquilo e eu estive lá um mês, porque a minha mãe, a ver se a minha velha, pois, abria as portas de outra maneira, e lá eu vinha do Montijo até ali ao Largo do Carmo, e a mim me fazia confusão é que ouvia gente já há muito tempo dizia: isto hoje é uma luta, hoje sempre ali naquela situação, não passava daquilo, alguns já levavam ali 10 anos e continuavam com a mesma coisa, não eram verdadeiramente livres. Aquele que ouve e pratica, no versículo 7, no 24 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, a um homem que ouvir. Muitas vezes não ouvimos, ou escutamos. E muitas vezes escutar é como escutar um CD na rádio, ou escutamos, e de um bocado já não lembramos da música que escutamos, ou daquilo que escutamos, ou de um político a falar. O que nós temos é que ouvir, reter, e que a palavra de Deus produza o efeito que é enviado para mim e para ti em primeiro lugar, e para você que nos escuta. Amém? Aquele que ouve e as pratica. Muitos escutam, mas não ouvem. E ouvir é guardar, reter aquilo que nos é ensinado, é prestar atenção. Homem prudente é aquele que dá ouvidos e aprende. Eu continuo a aprender. Acredita, eu gosto mais de ouvir sentado aí a palavra de Deus, não porque por ouvir, mas para receber, de que realmente subir e ministrar a palavra de Deus. Eu gosto mais de ouvir. Cada um é assim. Gosto de predicar a palavra de Deus, mas gosto mais de ouvir. Porque a palavra de Deus, nós ouvindo a palavra de Deus, edifica a nossa vida. E nós necessitamos que a nossa vida seja edificada cada dia. É uma constante diária. Homem prudente, repito, é aquele que dá ouvidos e aprende e põe em prática. Há pessoas que não dão ouvidos, não fazem caso aos conselhos da palavra de Deus. São insensatos, como diz a palavra de Deus, são imprudentes. Por isso eu quero dizer nesta manhã à igreja, e em primeiro para mim, não sejamos descuidados.
Como há aquele ditado, não é? Aquele provérbio que nós conhecemos, o descuido é a morte do artista. O descuido é a morte do artista. Veja aquele que está firme que não caia na palavra de Deus. Mira, veja aquele que está firme que não caia. Não sejamos descuidados. A palavra de Jesus só um bom conselho para caminhar com Ele. Não sejamos descuidados. Conselho de Deus para esta manhã. Sabes, como já tenho uma certa idade, não é que me queira dar à jactância, né? Mas creio que já posso, ou Deus permitirá que dê conselhos, não é? O maior conselho vem da parte de Deus. E eu quero sempre dar-te conselhos da parte de Deus. Mas nós, quando vamos estando um tempo, experiências de vida, amadurecimento, não só eu, mas os irmãos maiores, não é? E sabes, há muita dificuldade em aceitar, porque ao recebermos um conselho de alguém, sempre pensamos que estão, então, mas agora esta o que é que me está a dizer? Ou esta o que é que me está a dizer? Então, mas este agora, o que é que este quer de mim? Ou não sei o quê. E em vez de recebermos e já termos a maioridade, e estarmos sendo prudentes e dizer, deixa ouvir, quero ouvir, o que é que este homem, o que esta mulher tem para mim da parte de Deus? O que é que realmente, e em vez de nos fixarmos tanto na figura do homem, nos fixarmos daquilo, ou escutarmos, ouvirmos aquilo que o homem fala, vindo da parte de Deus. Amém? Mas se o homem te diz para tirar da ponte 25 de Abril abaixo, claramente, não é? E se o homem te diz que o pecado não é pecado, então são enganos, não é? Mas se um homem de Deus ou a mulher de Deus fala e diz o que é ser importante para a nossa vida, isso é ser prudente. E a prudência, como eu dizia há pouco, é importante para os jovens e é importante para os mais velhos. Sermos prudentes, não imprudentes. Não descuidemos. O conselho de Deus para esta manhã é: não descuidemos as nossas vidas. Façamos uma manutenção e uma limpeza diária e profunda higienização na nossa vida. Todos nós somos mais inclinados para ouvir do que praticar, mas é importante que a nossa vida tenha de estar fortemente alicerçada no Senhor, para que quando vierem os maus momentos, estarmos e termos a nossa vida como um edifício bem cimentado na palavra de Deus. Amém? Bem cimentado na palavra de Deus. Não nas nossas filosofias, não nos nossos entendimentos, naquilo que eu faço, aquilo que eu faria, não, mas daquilo que Deus quer que eu faça, que Ele fará em mim e em ti. Amém? Termos a nossa vida como um edifício bem cimentado na palavra. Mateus 10,16 diz a palavra do Senhor. 10,16. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui falava aos discípulos, não é? Que ia os enviar, não é? E logo a serpente não é das melhores coisas para ser comparada, não é? Mas a serpente, na Bíblia, dizemos que não é o melhor exemplo a serpente, não é? Mas também, o que eu quero dizer a palavra de Deus é que nós não podemos também andar neste mundo devemos ser mansos como a palomba, mas devemos estar sempre aí na brecha, não é? Que realmente não sejamos perspicazes, não é? A cobra é um animal perspicaz, não é? É um animal. Agora, não é que sejamos como as serpentes, não é? As serpentes inalam muito vento, mas muito veneno. O que temos que ser mas também no meio de onde vivemos. E nesse meio de onde vivemos há muito tipo de pressão e observação. Não esqueçamos que realmente os cristãos somos dos mais observados. E no meu tempo, há muitos anos, a maior comparação que nos faziam era que nós éramos da IURD, que estou a falar os cristãos, não é? Os evangélicos, toda a gente quando falava assim, é um evangélico. Não, esse é dos brasileiros, da IURD, que vêm para isto, para outro, sabes? É sempre nos tentam conectar com algo depreciativo. Mas nós temos essa obrigação de ser ao contrário, de onde estamos, sermos luz e sal e resplandecer no meio das trevas. Amém? Agora com o Bolsonaro, não é?
Toda a gente, se perguntares, és evangélico, diz, és daquele do Bolsonaro. Pois o Bolsonaro está mal conectado. A maioria das pessoas. Sabes, há muitos exemplos em que nos conectam sempre com algo que não é bom para a sociedade. Mas sabes, nós não queremos ser bons para a sociedade. Nós queremos ser sal e luz nesta terra. Sermos a glória de Deus neste lugar. Por isso também temos a obrigação de termos um bom testemunho, sermos exemplares de onde vivemos, de onde estamos. E não precisamos de um polícia, como compartilha Ravi. Nós precisamos é que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos controle e nós obedeçamos ao Espírito Santo de Deus. Diz aqui, os envio como cordeiros no meio dos lobos. Eu escrevia... E ontem, quando estava a escrever para o papel, desde as 8 da manhã, se foi a vez que mais tocou. Todos os sábados é raro tocar o telefone, desde as 8 até, foi sempre a abrir para tentar me despistar, até que a carrinha já não pegou, e aquilo foi algo mesmo tremendo ontem, não é? E hoje de manhã, que estava terminando e preparando, vá de SMS, vá do WhatsApp, sabes? E nesta semana... A glória é para Deus, ajudámos alguém a que tratasse de uma situação pessoal e hoje já estava em crítica com o Ministério e com as autoridades do Ministério. É impressionante, mas a glória é para Deus. Os envio como cordeiros no meio no meio de lobos, não é? Pois sabes, os lobos, eu pensava assim, os lobos é algo não é domesticável. Um lobo é mesmo um animal feroz. Eu, segundo, não sou muito entendido, não é? Os leões estão de barriga cheia, não atacam, não é? Mas os lobos de barriga cheia ou barriga vazia são animais ferozes. E sabes, temos de estar atentos com os lobos. Vivemos, como li atrás, de muito tipo de pressão e observação. Não podemos descurar os conselhos importantes de Deus para a nossa vida. Estamos e não nos podemos esquecer que vivemos neste mundo. Estamos neste mundo, não nos esquecemos que vivemos neste mundo. Também não somos ETs, não somos extraterrestres, verdade ou não? Somos pessoas de carne e osso, não somos ETs, temos os nossos defeitos, os nossos falhos, mas cada dia devemos buscar o mais conforme com a vida, viver a vida de Deus. Não podemos descurar os conselhos importantes de Deus para a nossa vida. E não nos podemos esquecer que vivemos neste mundo, mas não somos neste mundo. Nossas vidas não podem estar sujeitas à mentalidade reinante deste mundo que vai contra os princípios de Deus. E repito aquilo que eu vos envio como ovelhas entre lobos. E esta observação que Deus me revelou, escrevia para trazer à igreja. Os lobos, amigo, os lobos, irmão, quero-te dizer, irmã, nesta manhã, não são as nossas autoridades, os lobos não são os nossos irmãos, os lobos não são as pessoas que nos guiam nas nossas vidas. Os lobos são muitas vezes criados por nós, em nós próprios. E os lobos podem devorar-nos, porque para mim os lobos são como aqueles, sabes, os cãezinhos, não é? Nós criamos um cãozito ou dois, e o cãozito vai sempre fiel ao dono e vai sempre, bom, não vai virar o dente ao dono, não. Mas os lobos, já há pessoas que criaram lobos e ninguém consegue ter um lobo domesticado. Se nós criamos um lobo na nossa vida, que até pode ser uma coisa sensível, uma coisa sem muita importância, até pode ser uma coisa bonita, o lobo seguramente é como um gato ou um cãozito pequenito, não é? Quando é pequenino ali acabado de nascer, 1 mês, 2, 3, mas depois aquele lobo vai crescendo e poderá ser um animal que devore as nossas próprias vidas. Os lobos somos nós muitas vezes que os criamos e deixamos que eles reinem e tomem controle da nossa vida. Por isso, se há lobos em tua vida, se há lobos na minha vida, há que degolhá-los. E há que degolhá-los e que possa viver verdadeiramente o Cordeiro de Deus, que possa viver o Senhor em nossas vidas. Porque o lobo devora o Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus.
Amém? Não deixes que os lobos deste mundo, que os nossos próprios lobos nos devorem a nós próprios. Não criamos lobos. Muitas vezes criamos lobos e não nos damos conta, porque pensamos que estamos a criar um caniche. E não, o lobo não é domesticável. O lobo é um animal feroz continuamente. Os lobos são coisas deste mundo que nos atraem e nos desviam do Senhor. Outro pilar para as nossas vidas, outro alicerce, retidão. Retidão, necessitamos da retidão na nossa vida. A retidão não é mais que buscar uma vida em santidade. A retidão e prudência é o que nos aconselha Jesus para escapar aos perigos desnecessários que muitas vezes corremos e que nos podem levar a afastar de Deus e, por conseguinte, à caída. Prudência e retidão são dois alicerces preponderantes para as nossas vidas. Sabes, David era um homem de Deus já, era o rei daquilo tudo. E foi imprudente, pôs-se lá no palácio a mirar lá a artista, sabes, e não precisamos estar a mirar a artista muitas vezes estamos a mirar os deleites deste mundo, estamos a mirar as nossas próprias vontades, e quando nos damos conta estamos a fazer aquilo que queremos e não aquilo que não queremos e que Deus quer que façamos. David foi imprudente e que se queria justo, ficou no palácio enchendo as vistas e depois ainda se queria justo, não é? Aos seus próprios olhos, fez asneira. Já não contente com aquilo que fez, ainda fez asneira, mandou lá matar o Urias. E muitas vezes nós, em vez de nos arrependermos e dizer, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa a minha iniquidade, perdoa o meu pecado, Senhor, Senhor, me arrependo, me coloco diante de Ti e faz de mim um vaso novo. Queremos muitas vezes emendar o erro com outro erro. E isso não é bom, não é edificante para nossas vidas. Aos seus próprios olhos fez a asneira e mandou matar Urias. Em Provérbios 16 diz, todos parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. No 21:2 de Provérbios, 21:2 diz, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E uma das coisas que Deus tem trazido à minha vida já, nos privilégios que Deus tem-me revelado na vida, é que eu não sou reto aos meus próprios olhos. E quando tenho que comparar com a palavra de Deus e comparar-me com Jesus. Esse é o símbolo da retidão para as vidas. O exemplo. Sem domínio próprio, que é o alicerce, não há retidão nas nossas vidas. Não são as normas, já ouvimos aqui compartilhar algumas vezes, que não trazem domínio próprio, mas o temor de Deus e o Espírito Santo do Senhor. Amém? Temor de Deus. Não é medo de Deus, é reverência para com o Senhor. Nós não precisamos, como escutámos, de um preceito para que não façamos as coisas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus e ter vida de reverência com o Senhor. Às vezes vou e há um traço, na estrada, aqui na Prio há ali um traço, rara vez eu passo por cima desse traço branco. Mas não está bem. Porque imagina que aquele traço branco era um muro. Espetava-me contra o muro. E as nossas distrações muitas vezes nos levam a despistar-nos contra o muro. Se no próprio não há retidão nas nossas vidas, são as normas que nos trazem o mesmo domínio próprio, mas o temor de Deus e a guia do Espírito Santo. Retidão não é que não temos porque seguimos pecando e por palavras, atos, pensamentos. Quem adquire conhecimento é de acordo com o conhecimento que adquire e se faz sábio. Diz em 1 Coríntios 14:20, irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Amém? Isto é a palavra de Deus para a minha vida. Espero que Deus também possa trazer palavra nesta, ou que a possas receber. Quem adquire conhecimento age de acordo com o conhecimento que adquire e se faz sábio. Pedir conhecimento ao Senhor. O Senhor nos dá sabedoria e inteligência. A fé não anula. É que muitas vezes pensamos, não, é que somos cristãos ou já não podemos ser inteligentes. Nós, por exemplo, nas orações devemos orar com a nossa inteligência. Devemos orar em espírito, mas devemos também orar por determinada situação, não é? E no dia a dia devemos também ter inteligência, como
como fazemos as coisas. Não podemos, ora, venga, tal, e já está. Porque isso é algo que podemos correr perigos. Sem fé é impossível viver uma vida cristã comprometida com Deus. Em Hebreus 11:1, como sabemos e já lemos, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se é um alicerce da fé, todo o demais é humano. O que temos que ter é uma vida fundamentada na fé. Existem princípios que nos devem acompanhar a nossa vida para que não nos leve à ruína. É sermos honestos e transparentes com Deus, com os demais, e a nossa vida tem que ser acompanhada de humildade preventiva, que só é possível pela graça de Deus que nos mantém firmes. Amém? Só a graça de Deus nos mantém firmes, mas temos que contribuirmos para que essa graça não se vá. Que há não sei, há um ano ou uns meses, não é importante, compartilhe sobre, retenhamos a nossa fé. Retenhamos a graça, retenhamos a graça, não desperdicemos a graça de Deus que Ele nos dá. Graça é aquilo que não merecemos e que recebemos, e que mesmo assim recebemos, como era o caso deste irmão, que recebeu e foi abençoado, e passado 24 horas já estava esquecido. E eu tive que lhe recordar, não para tirar nem cara, mas recordar-lhe que era importante estarmos agradecidos ao Senhor, por aquilo que nos dá, aquilo que nos faz, e aquilo que já fez por nós, que é o mais importante, foi o seu Filho ir à cruz para dar-nos vida eterna e nos perdoar todos os seus pecados. Quando nos lembrarmos disso, como eu dizia há pouco, já nesta idade, já uma pessoa vai estando mais madura e vendo as coisas, mas não podemos deixar de ser prudentes. Não podemos deixar de viver uma vida reta. Não podemos deixar de adquirir sabedoria, temor de Deus, tantos alicerces que são importantes para nos manter firmes. Somos uma igreja imperfeita, por isso devemos pedir ao Senhor que nos faça prudentes, retos, que nos aumente a fé, que nos faça pessoas sérias, íntegras, pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que procedem com sobriedade e seriedade pela vida e não se enganem a si mesmos, mas que procedam com a lucidez, do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Para terminar, alguns itens que eu escrevi, que já repeti: prudência, se não sejamos imprudentes. Muitas vezes somos imprudentes. Não sejamos imprudentes com nós próprios. Não somos imprudentes com as decisões e com os julgamentos que fazemos acerca uns dos outros. Não sejamos imprudentes porque depois sabes, uma das coisas que a minha esposa me ensinou foi: olha, amanhã não sabes com quem vives. Não era como um alerta, era como dizer, olha, e isso ajudou-me a que eu tenha outras reações com as pessoas. Hoje posso ter um cripocon na vida em comunidade com quem tenho, não é? Mas amanhã posso estar a viver com essa pessoa, dia a dia. Não sei se me entendem. Prudência, retidão, honestidade, transparência, fé e guiados pelo Espírito Santo do Senhor. É isso que Deus demanda para a nossa vida e aquilo que nos pode manter firmes para que a nossa casa não seja ou não vá à ruína. Não precisamos de uma máquina para construir a nossa casa. Não precisamos de toda a tecnologia. Nós somente necessitamos que a nossa vida seja uma vida de reverência, de temor para com Deus, de obediência à sua palavra e que nos fortalecermos em Ele e Ele nos guiará. Deus vos abençoe. Aleluia. Senhor, nesta manhã quero agradecer-te, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu limpa as mentes, Senhor, limpa os corações, Deus. Que esta palavra, Senhor, seja de edificação para a nossa vida, Senhor, para que nos ajudes a manter firmes, Senhor. Não nos esquecemos, Deus, que Tu és o autor, és o construtor da nossa vida, o arquiteto, Deus. Jesus é o fundamento, mas nós temos que ver como edificamos. Senhor, queremos, ou sobre edificamos, Senhor. Senhor, não queremos ser feno,
Queremos ser ouro refinado, Deus, como Tu és, Senhor. Ouro que não se perde, Deus. Que vai, Senhor, que vai ao lume, vai ao fogo, Deus, e depois, Senhor, e nós queremos, quando passarmos pelo fogo, Deus, não ser queimados, Deus.